Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, queridas famílias, o texto que nós vamos refletir no Evangelho do segundo domingo da Quaresma, nos leva, o Senhor hoje nos convida a subir na montanha para rezar. Veja que interessante, Jesus sendo Deus, na Sagrada Escritura nós vamos ver várias passagens onde Jesus se retira para rezar. Muitas vezes ele vai sozinho e em silêncio ali se dirige a Deus. Antes de qualquer atividade de Jesus, quando ele deveria ir para algum lugar, Jesus sempre tem essa atitude, essa prática. Ele vai ou a sós ou convida algumas pessoas e ali permanece durante muito tempo em oração, se dirigindo, rezando a Deus Pai. E o texto de hoje fala que enquanto Jesus rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou branca e brilhante. Aqui nós já temos um primeiro aspecto daquilo que a oração é capaz de fazer na nossa vida. Veja, Jesus não foi no monte para ser visto nem para ser glorificado. O texto diz que, porque rezava, foi glorificado. Então, Jesus não subiu na montanha para aparecer, olha, eu estou aqui. Muito menos para ser glorificado. Porque rezou. A atitude da oração, o que é um coração que reza? A oração é um dirigir-se a Deus. É depositar nele a nossa vida. Quando nós rezamos, nós entramos em sintonia com Deus. E é através da oração que Ele transforma a nossa vida. Por isso que diz, enquanto Jesus rezava, o seu rosto mudou de aparência. Sua roupa ficou branca e brilhante. Isso acontece conosco, quando você e eu, quando nós rezamos, como hoje aqui estamos rezando. Durante esse dia passaremos em oração. Não tenho dúvida que enquanto os nossos corações estiverem voltados numa atitude de fé e adoração, Deus, através da oração, da nossa fé, é capaz de transformar a nossa vida. Aconteceu com Jesus, porque Ele rezava. Também no Evangelho, nós vemos que eles ficaram tão contentes, tão felizes, né? Disse, mestre, é bom estarmos aqui, né? É bom estar na tua companhia. Vamos fazer 3 tendas. Proporam a Jesus, porque é bom estar na presença de quem nos traz Deus. Jesus é Deus. É o Verbo que se encarnou, é o próprio Deus que assumiu a natureza humana. Como é bom estar na presença de Deus, e como é triste o contrário. E é aqui que nós podemos entrar na segunda leitura, que ela vale a pena uma pequena reflexão. Se por um lado a presença de Deus é capaz de transformar a nossa vida, como de fato transforma, e nós vimos no Evangelho, a ausência de Deus faz o contrário. Veja São Paulo escrevendo à comunidade de Filipe, os filipenses, exortando eles, pedindo que eles sejam imitadores, meus irmãos e irmãs, sede imitadores, observai aqueles que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Com certeza foi um bom exemplo, porém ele está muito triste, tanto na leitura, na carta, ele vai dizer, eu já vos disse muitas vezes e repito chorando. Aqui vem a lamentação, a dor e a tristeza do profeta em relação a algumas atitudes das pessoas, da comunidade. Veja o que ele diz, com dor no coração, chorando, diz o texto. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles está no estômago. A glória deles está em tudo aquilo que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas terrenas. Nós somos cidadãos do céu
e é para lá que nós devemos voltar a nossa vida. Veja essa passagem como ela é tão atual e presente. Nós vivemos num mundo, numa sociedade onde as pessoas estão muito distantes de Deus. Aqui diz: os inimigos da cruz de Cristo, aqueles que só pensam nas coisas do mundo. Fala, o Deus deles é o estômago, a glória deles é estar em tudo aquilo que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas desse mundo e não pensam nas coisas de Deus. A nossa vida, meus irmãos e irmãs, ela consiste em conquistar a vida eterna. Nós estamos nesse mundo de passagem, e nós temos que estar atentos, porque o mundo exerce um grande fascínio. Ele nos tira, ele nos rouba o tempo mais precioso, a coisa mais preciosa, o tesouro mais precioso que nós temos é a vida eterna. Por isso nós temos que estar atentos. Quando dentro de nós bate aqueles sentimentos, né? Aqui diz os inimigos. Quem são hoje os inimigos da cruz de Cristo? Se tivéssemos que identificar, são todos aqueles que vivem como se Deus não existisse. É aquela pessoa que não vai à missa, que não comunga, que não confessa. Ela está aberta para o mundo, ela ouve o mundo, mas não escuta Deus. Não ouve o magistério, né? Os teólogos de internet que está cheio por aí, não é verdade? Que jogam você contra Deus, contra a igreja, né? E está cheio de teólogo de meia tigela, né? Instruindo. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Parece que teve alguém que falou isso, e não foi o padre Leonor. Já teve alguém que disse isso. Por acaso um cego pode guiar o outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco, porque ambos são cegos? Ali está alguém que não é cego. Aliás, o contrário, ele é a luz do mundo. Qual é a luz que ilumina a tua vida? Quem é que te conduz, que te apacenta? Quem é o teu Deus? Aqui diz, os inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o estômago e tudo aquilo que é vergonhoso. Ouvem e acreditam em tudo, mas duvidam de Deus, ou daquilo que Deus fala através do seu magistério e dos seus legítimos pastores. Eis aqui os inimigos da cruz de Cristo. E o mundo está fervendo desta categoria de gente. Somos cidadãos do céu. Nunca esqueçam isso. Você e eu, nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Apenas estamos de passagem. A nossa pátria celeste, a nossa morada eterna não é aqui. Porque se fosse aqui, daqui não sairíamos, mas parece que não é assim que acontece. Todos sairemos, uns já se foram, e nós iremos também no tempo que só Deus sabe. Então isso prova realmente que a nossa pátria celeste não é aqui. É claro que nós temos que viver no mundo, cuidar da natureza, tudo que existe é obra de Deus, mas a gente não pode deixar o nosso coração aqui e esquecer lá de cima. Santo Agostinho, numa de suas obras, né, ele escreve um tratado, né, ele fala a cidade de Deus e a cidade dos homens. Daí ele nessa obra diz que o amor a si próprio e o desprezo a Deus edificou a cidade terrena. O desprezo pelas coisas do mundo e o amor a Deus construiu a cidade celeste. Qual cidade nós estamos edificando? Quando eu me centro muito aqui nesse mundo, eu acabo esquecendo lá de cima. E esse é um grande perigo, porque está em jogo nada mais, nada menos do que a nossa salvação. A igreja, meus irmãos e irmãs, este dia de missa, o retiro que vocês vão fazer depois,
tudo isso deve servir para conduzir vocês para Deus. Porque se não for isso, também não serve. A igreja, ela existe para evangelizar, é da essência, é da natureza da igreja, está no seu DNA. Ela foi instituída por Jesus para ser sinal e instrumento de salvação, para conduzir as almas para Deus. Este é o trabalho, esta é a missão da igreja e de todos os batizados. A salvação, o fim supremo, a lei máxima da igreja fala que é a salvação das almas, conduzir todos para Deus. Por isso nós temos a liturgia da igreja, temos a sua palavra, temos os sacramentos, temos as tantas boas obras, e o tempo da quaresma é um tempo oportuno, nos fala o jejum, a penitência, a esmola, a caridade, as práticas devocionais, os momentos que nós temos na comunidade, retiros, encontros, tudo isso é para quê? Para aproximar cada vez mais o nosso coração a Deus. Sede imitadores de Deus. O cristão deve viver conforme a sua fé, deve se aproximar. O modelo de vida para nós cristãos, batizados, católicos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso modelo, e as atitudes que nós temos no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, nossas irmãs, devem ser inspiradas a partir da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos ser amigos de Deus e nunca inimigos. Veja São Paulo, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Se continuarem assim e morrerem assim, o fim deles será a perdição. Está aqui no texto, viu? O padre não está inventando nada. Porque o Deus deles é o estômago, e a glória deles está em tudo aquilo que é vergonhoso. Que isso nunca aconteça conosco. Busquemos a Deus. Vamos aproveitar este dia que seja também um dia de encontro, de espiritualidade, no silêncio do nosso coração, nas pregações, tudo aquilo que fizermos, tudo isso seja para contribua, sirva para a conversão do nosso coração, porque é aquilo que Deus pede a todos nós: voltai para mim os vossos corações, né? Rasgai não as vestes. Não é uma questão de exterioridade. A conversão é um processo interior. Começa de dentro para fora. Este é o processo. A primeira conversão, ou a verdadeira conversão, ela começa de dentro de nós. Nossas atitudes, nossa maneira de se relacionar com Deus e os irmãos, de agir com o mundo, na igreja, fora dela, no trabalho, na família, na sociedade. É ali que nós vamos medir de fato o nosso grau, a nossa maturidade na fé. Então, que o Senhor abençoe a cada um de nós, este dia, as pessoas que estão conduzindo esse retiro, né? Todos aqueles que irão dele participar, sintam as nossas orações, estaremos rezando, e que de fato seja um momento privilegiado para um encontro profundo com Deus na vida de cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor